Então, pessoal, quero falar para vocês hoje sobre funções logarítmicas, certo? Eu vou motivar o problema através de uma situação que é a seguinte. Vamos supor que eu tenho uma determinada doença contagiosa, tal que o número de contaminados cresce a uma certa taxa, vamos supor 40% a cada semana que passa. Vamos supor que em um determinado momento eu tenho 200 pessoas contaminadas. A questão é, quanto tempo será necessário esperar para que a doença atinja 1000 pessoas? Quantas semanas? Então, como é que vai ser a solução desse problema, né? Primeiro, vamos chamar de x o tempo, dado em semanas, a partir do instante em que haviam 200 contaminados. E então a gente vai precisar saber qual é a solução dessa equação que vocês estão vendo aqui. No lado esquerdo, o que eu tenho é 200, o número de contaminados, tá? No instante em que a gente inicia as considerações aqui, multiplicado por 1,4 elevado a x. Tá? De onde é que sai isso daqui, né? Então, para cada semana que passa, para cada vez que x aumenta em uma unidade, eu tenho que multiplicar o número de contaminados por 1,4. Então, por exemplo, passada uma semana é 200 vezes 1,4. Passada 2 semanas, 200 vezes 1,4 vezes 1,4. Então vai aparecer 1,4 ao quadrado aqui. Passada 3 semanas, eu vou ter que multiplicar por 1,4 mais uma vez, e aí vai aparecer 1,4 elevado ao cubo. Essa equação, né, ela equivale a uma outra equação, a equação 1,4 elevado a x igual a 5. Tá? Basta dividir por 200 os dois lados dessa equação. Então, o que a gente precisa é de uma função que forneça o efeito inverso da função exponencial de base 1,4. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber para que valor de x a função 1,4 elevado a x retorna o valor y, igual a 5, né? A y igual a 5, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho essa equação que faz com que eu naturalmente procure aquela função que tem o efeito inverso da função exponencial, no caso aqui de base 1,4. Né? E será que a função exponencial tem realmente uma inversa? Né? Vamos ver que sim. Né? Só um pequeno detalhe, né? Esse tipo de equação que é chamada equação exponencial. Vamos lembrar do gráfico da função exponencial. Dois exemplos, um com base maior que 1, que é o caso mais comum, outro com base entre 0 e 1, tá? Não é um caso tão comum assim, mas também é um tipo de função exponencial. Aqui o crescimento exponencial, aqui o decaimento ou decrescimento exponencial. Em ambos os casos a gente vê que se tratam de funções injetoras e, portanto, a gente tem certeza de que admitem uma inversa. Tá? Então a gente vai chamar a função inversa da exponencial, base b, de função logarítmica na base b, que vai ser denotada dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Se f de x é b na x, f menos 1 de x vai ser log de x na base b. Tá? Se a gente voltar um pouquinho aqui, vocês vão lembrar, né, que o domínio da exponencial é dado pelo conjunto dos números reais, a imagem pelos reais positivos, portanto, quando eu passo a inversa, quando eu passo a função logarítmica, eu tenho, né, o domínio da logarítmica dada pelos reais positivos e a imagem dada pelo conjunto de todos os números reais. Tá? Vamos lembrar, né, então, que quando eu passo da função direta para a função inversa, o domínio e a imagem trocam de papel. Tá? Aqui vocês estão vendo um gráfico da função exponencial, tá? E da função logarítmica. No caso aqui eu estou trabalhando com a base e, o número de Euler, tá? Dada de maneira aproximada por 2,71828. Tá? Então a base e ela é extremamente importante em aplicações e também no cálculo diferencial e integral. Calcular derivadas, calcular integrais é bem mais fácil quando a gente está na base e. Tá? Então, só lembrando aqui, né, o que é isso aqui, né? Isso daqui é a equação que me diz
né, justamente que o logaritmo e a exponencial são funções inversas, ou seja, se eu parto de x, elevo b na x e depois extraio o logaritmo base b, eu volto para x. Se na ordem inversa eu primeiro extraio o logaritmo de x na base b e depois elevo o resultado na base b, eu volto para x, né? Nesse caso aqui eu preciso que x seja positivo. Então essas duas equações são as equações que me dizem que, de fato, logaritmo e exponencial são inversas. Tá? E a gente pode, então, justamente usar essas equações, né? Uma delas, no caso aqui a primeira das equações, tá? Para resolver a nossa equação que a gente tinha obtido agora há pouco, né? 1.4 elevado a x igual a 5, uma equação exponencial que vinha do problema do crescimento, né, do número de contaminados. O que eu faço aqui? Né? Eu sei que x, né, é a mesma coisa, usando aqui essa primeira equação, que log de base 1.4 de 1.4 elevado a x. Tá? Mas, se 1.4 elevado a x vale 5, então isso que está aqui é igual ao log de 5 na base 1.4. Tá? Em breve a gente vai ver como usar uma calculadora para fazer esse cálculo. Notem que essa equação ela também pode ser resolvida, né, com a terceira das três propriedades que vem a seguir. Tá? São propriedades que podem ser provadas através das propriedades da função exponencial. Aqui o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo da divisão é a subtração ou diferença dos logaritmos. E a propriedade 3 é mais interessante, o logaritmo da potência, né, alfa elevado a beta, é beta logaritmo de alfa. Tá? Claro que aqui os números têm que ser todos positivos, tá? Alfa e beta, né? E também a base. Para resolver a equação, a equação exponencial, usando a propriedade 3, basta aplicar o logaritmo em qualquer base nos dois lados da equação. Tá? Então, eu chego aqui, né, aplicando o logaritmo, eu chego a essa expressão. Notem que eu não pus aqui a base, já vou falar sobre isso, tá? Isso não foi esquecimento, tá? Isso é uma coisa bem... tá associado a uma questão de notação. Mas antes, resolvendo a equação, né, o que eu faço? Eu uso a propriedade 3, x passa para frente, multiplicando. Eu tenho que x vezes o logaritmo de 1.4 é logaritmo de 5. Calculo o logaritmo com uma calculadora. E aqui, então, vamos esclarecer que quando não aparece a base, eu estou trabalhando com o logaritmo base 10. Tá? As calculadoras calculam o logaritmo base 10 e, portanto, a gente tem que a x vai ser dado pelo log de 5 dividido pelo log de 1.4, ambos os valores facilmente calculáveis em qualquer calculadora. Tá? Calculadoras calculam o logaritmo base 10 e a base e. Né? E então aqui uma observação, né? Se eu quiser calcular o logaritmo em uma outra base qualquer, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui chamada fórmula mudança de base para logaritmos, tá? Que me permite calcular o logaritmo base B desde que eu saiba calcular o logaritmo base C. No caso, né, se C for igual a 10 ou igual ao número de Euler, eu sei calcular, porque qualquer calculadora traz essas duas funções programadas. Tá? Uma observação, algumas calculadoras calculam o logaritmo em qualquer base, outras calculam apenas o logaritmo na base 10 e na base E. Tá? Então a gente pode usar essa fórmula aqui para calcular em qualquer base. Então, né, como é que funciona essa fórmula? O logaritmo na base 1.4 se calcula da seguinte maneira: o logaritmo de 5 na base 1.4 se calcula como logaritmo de 5 base 10 dividido pelo logaritmo de 1.4 também na base 10. Usando uma calculadora a gente tem esses dois valores. Fazemos a divisão, calculamos aqui então a solução da nossa equação exponencial, né? Ou seja, após um pouco menos do que 5 semanas, o número de contaminados vai de 200 a 1000.
Caso especial vai ser o caso do logaritmo com a base e. Número de Euler, tá? Dado aqui de maneira aproximada por 2,71828. Tanto em aplicações, aparece muito a função logarítmica natural, assim como aparece a função exponencial com base e. E também no cálculo diferencial integral é bem mais fácil calcular derivadas e integrais se a gente está trabalhando com a base e. Então, nesse caso, a função logarítmica é chamada logaritmo natural e é denotada por ln. Tá? Y igual a ln de x. A gente pode escrever qualquer função exponencial em termos da base e usando, né, aquela propriedade que vimos agora há pouco, né, que diz que o logaritmo natural de 10 elevado a x é x vezes ln de 10. Então, só dando um exemplo para vocês, a função 10 na x, a função exponencial de base 10, né, dado que 10 elevado a x é igual à exponencial do logaritmo natural de 10 elevado a x, e x pode ser movimentado aqui para frente, né, então eu tenho que 10 elevado a x é igual a e elevado a 2,302 vezes x, certo? Se eu calcular o logaritmo natural de 10 usando uma calculadora. Por exemplo, a função 1,4 elevado a x, eu posso fazer a mesma coisa, né? Escrever isso como a exponencial do logaritmo natural de 1,4 elevado a x. X vai para frente, calculo o ln de 1,4 com uma calculadora e obtenho essa expressão aqui. Tá? Então, é muito comum a gente encontrar a função exponencial escrita na base e. Tá? Assim como é bem comum a gente encontrar a função logarítmica na base e, função logarítmica natural. Tá? Então, aqui uma observação, né, que eu já falei para vocês, né? Assim como as calculadoras calculam um logaritmo na base 10, elas também calculam logaritmos naturais. Então, agora eu vou fazer o gráfico da função logarítmica natural. Tá? E ele está pronto aqui, claro que não tem graça eu mostrar um gráfico pronto para vocês. Vamos construir esse gráfico. Tá? De onde é que sai aquele gráfico que eu mostrei para vocês? Tá? Eu vou partir aqui do gráfico da função exponencial base e. Tá? Exponencial natural base e. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Olha só. Vamos pegar um primeiro ponto aqui que faz parte do gráfico da exponencial. Se eu faço x igual a zero, a exponencial de zero vale 1. Exponencial de zero vale 1. Então, x igual a zero é elevado em y igual a 1. Para o caso da função direta, a função exponencial. A função inversa, a função logaritmo natural, vai fazer o quê? Vai levar o y igual a 1 no x igual a zero. Tá? Mas como x e y trocam de posição, né? Trocam de papel, eu tenho então o 1 sendo levado no zero e, portanto, eu tenho aqui 0, 1 virando 1, 0 e eu tenho esse ponto que faz parte do gráfico da função logarítmica natural. Vamos pegar mais um ponto. Para a função exponencial, x igual a 1 é elevado em y igual a exponencial de 1, que com precisão de duas casas, vale 2,72. X igual a 1, y igual a 2,72. No caso da inversa, 2,72 elevado em 1. Então, teremos um ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Vou colocar o ponto aqui. E assim segue, né? Por exemplo, a exponencial de 2 vale 7,39. Então, para a função exponencial, função direta, né? 2 elevado no 7,39, né? Então, eu tenho esse ponto aqui, né? 2 elevado no 7,39. E no caso da logarítmica, 7,39 tem que ser elevado em 2, ou eu vou ter um ponto aqui, tá? Aqui o ponto, 7,39 sendo elevado em 2. Tá? Vamos fazer só mais um par de pontos. Tá? Pegar um ponto negativo, x igual a menos 1, a exponencial de menos 1, que é o inverso da exponencial de 1,
vale 0,37, precisam de duas casas, então menos 1 elevado em 0,37. Portanto, né, eu vou ter o 0,37 elevado no menos 1 no caso da logarítmica, da função inversa. Tá? Então, esses pontos todos que se acumulam no eixo x vão se acumular no eixo y no caso da inversa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o gráfico da função logarítmica natural. Tá aí. Lembrando, né, que eu tenho essa simetria, né, essa reta y igual a x, ela nos dá um eixo de simetria, né? Se eu fizer uma reflexão aqui dessa curva em torno dessa reta, eu vou cair em cima dessa curva. Tá? Então é dessa maneira que a gente constrói o gráfico da função logarítmica natural. Vamos voltar aqui para as lâminas. Tá? Então tá aqui o gráfico prontinho, né? Deixa eu ver mais dois exemplos com vocês. Agora base 10, função 10 elevado a x, logaritmo base 10. E um exemplo que não é tão comum assim, vamos considerar uma função exponencial de base menor que 1, que é decrescente. Tá? Então olha só, a função exponencial é decrescente, tende a zero, tá? Aqui pela direita. Então em vermelho aqui a gente tem a função exponencial e o gráfico da inversa dela, tá? Base 0,7 aqui. Logaritmo na base 0,7 é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Uma função que ao invés de ser crescente é decrescente, certo? Notem que permanece, né, se mantém a simetria dos gráficos da função e da sua inversa, da exponencial e do logaritmo, em relação à reta y igual a x. Certo, pessoal? Então, recapitulando, né, talvez o maior das aplicações seja resolver equações exponenciais. Eu resolvi uma equação exponencial com vocês, aquela equação em que nós estávamos considerando o tempo necessário para aumentar em 5 vezes o número de contaminados. Agora, uma situação que é bem comum, tá? Por exemplo, matemática financeira, um problema bem simples, se você coloca uma quantidade de dinheiro numa aplicação, a taxa de juros composto e constante ao longo do tempo, por exemplo, se eu ponho R$1.000 aplicados a uma taxa de 2% ao mês. Cada mês que passa eu multiplico por 1,02. Se eu quero saber quanto tempo eu preciso para sair de 1.000 e chegar, por exemplo, a R$1.200, eu vou ter que resolver uma equação exponencial. Nesse caso, né, vocês podem fazer a conta, vai dar 1,02 elevado a x igual a 1,2. Precisa resolver, a gente usa logaritmo, a gente aplica o logaritmo nos dois lados da equação e resolve a equação, certo? Tá, espero então que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Até mais!